Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Anderson. Iniciamos agora a nossa segunda aula do sexto ano de História do Colégio Isaac Newton. Dando continuidade à aula passada, que falamos sobre o capítulo 5 do livro de vocês, o capítulo do Egito, sobre o Egito Antigo, a história do seu povo, dos faraós e de seus deuses. Na aula passada, nós vimos que a história do Egito Antigo se divide em três fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Vimos na aula passada o Antigo Império e agora iniciamos a parte sobre o Médio Império, com a consolidação do poder do faraó perante os nomarcas. Nós vimos que antes, no início do Egito Antigo, haviam nomos, que eram regiões onde as primeiras cidades surgiram. Cada nomo era comandado por um nomarca. Com o tempo, um desses nomarcas acabou consolidando seu poder perante os outros e este se tornou faraó. Ele unificou todo o Egito, havia o Baixo Egito, o Alto Egito. Ele unificou as terras do Egito em torno de um único estado e ele se proclamou faraó, que, para o povo do Egito Antigo, o faraó, além de ser o rei das terras, ele era a reencarnação do deus Horus na terra, um deus da mitologia, um deus da religião egípcia, e os egípcios acreditavam que o faraó seria a reencarnação do deus, seria um deus vivo na terra. Com o tempo, com essa consolidação do faraó, o Egito progrediu economicamente, avançou na produção agrícola, no comércio com outros povos. Porém, por volta de 1785, houve o enfraquecimento do Egito com a invasão dos Hicsos, que era um povo asiático vindo do Oriente Médio. Esses eram povos guerreiros que viviam próximo ao Oriente Médio. O Egito faz fronteira do continente africano com o Oriente, e esses povos acabaram invadindo o Egito e destruíram toda o império que havia em torno do faraó. Os egípcios ainda não tinham uma capacidade militar forte o suficiente para combater os Hicsos, que haviam, né, eles tinham uma forte organização militar, além de armas, né, que eram usadas nos combates, que faziam com que os egípcios fossem derrotados com muita facilidade. O Império Egípcio acabou caindo e aí chegando ao final do Médio Império. Porém, boa parte da população egípcia que acabou sendo derrotada, ela se refugiou em algumas cidades polos, como por exemplo Tebas, que através desse refúgio os egípcios fizeram na cidade de Tebas, eles se reorganizaram, aprenderam com as técnicas dos Hicsos e assim organizaram uma frente militar capaz de derrotar os Hicsos e assim expulsarem eles das terras do Egito. E assim, com a expulsão dos Hicsos do território egípcio, dá início ao novo império, que é a terceira e última fase da história do Egito Antigo. Então, relembrando, os Hicsos eles invadem as terras do Egito, derrotam o Império Faraônico, derrotam o Império do Faraó, porém a mesma população que foi derrotada consegue se reorganizar e expulsar os Hicsos, dando início ao novo Império. Um dos motivos para a vitória dos Hicsos em cima dos egípcios foram o uso de armas que os egípcios não tinham conhecimento de uso, principalmente o ariete, que era essa alavanca de madeira, esse tronco, que era usado para derrubar portões, normalmente. Eles empurravam esses troncos
enormes e acabavam derrubando portões e muralhas, sendo capazes de invadir as grandes cidades do Egito, além da catapulta, que também permitia aos Hicsos atacarem as cidades por fora, né, de uma longa distância e até mesmo atacar atravessando muralhas ou paredões enormes. Os egípcios acabaram aprendendo com essas técnicas para aprimorar seu exército no futuro. O novo império tem o seu marco inicial com a expulsão dos próprios Hicsos do território egípcio. Lembram que eu falei para vocês que com as armas que os Hicsos usavam, os egípcios aprimoraram seu exército, né, fortaleceram seu exército com aquelas técnicas que eles aprenderam do combate com os Hicsos. Graças a isso, o exército militar dos egípcios foi fortalecido a ponto de que eles começaram a expandir o seu território através de um processo de expansão territorial e militar. Eles conquistaram a Núbia, que é um território abaixo do Egito, dentro do mapa da África, a Palestina, que já fica no Oriente, a Síria e a Fenícia. Através dessa expansão territorial, os egípcios começaram então a conquistar mais áreas férteis para a agricultura. Nessas áreas, a população que morava nessas regiões acabou se tornando áreas protegidas pelos egípcios, ou seja, para que elas tinham que pagar alguns impostos para o faraó, e esses impostos eram pagos através de alimentos. Essas regiões foram sendo ocupadas, boa parte dessa população acabou se tornando escrava dentro do Egito, e com isso os militares eles se enriqueceram muito, porque eles foram muito importantes para naquela época, e eles vão se tornar uma classe dentro da sociedade egípcia muito rica e muito importante durante esse momento de expansão territorial. A fase final do novo império ela chega ao fim por conta de divergências políticas existentes entre os faraós e os sacerdotes. Lembram que os sacerdotes eram membros que eram funcionários do Império Egípcio, que tomavam conta dos templos, que eram em homenagem aos deuses, e eles organizavam também as oferendas que eram feitas aos deuses. Além disso, eles eram responsáveis pela crença de que o faraó era a reencarnação de Deus na Terra. Para isso, os sacerdotes eram a parte fundamental dessa crença que as pessoas tinham sobre o faraó. E por causa disso, muitos sacerdotes então se voltaram contra o faraó e buscaram eles mesmos tomarem o controle do Egito Antigo, tirando essa soberania que o faraó tinha. Com isso, acabou se gerando um conflito interno no Egito entre o faraó e os sacerdotes, e o Egito acabou se desfazendo em duas partes novamente, voltando a ser o Alto Egito, governado por uma classe, e o Baixo Egito, governado por outra. Aqui um mapa da expansão do Império Egípcio durante o Novo Império, a fase do Novo Império. Vocês podem ver aqui, acompanhando a setinha, toda essa região aqui do Nilo. O Nilo está aqui, esse rio, ele vai até aqui embaixo. Aqui é ainda a região do Antigo Egito. Aqui abaixo já é a região da Núbia, que foi também anexada pelo Império. E acima do Mar Mediterrâneo, já alcançando o Oriente, você tem a Síria, a Palestina, que foram outras regiões ocupadas pelo Império Egípcio durante a expansão. Aqui, aquela imagem que eu trouxe para vocês sobre a divisão da sociedade em classes hierarquizadas. Lembrando que as classes sociais do Império Egípcio, no Egito Antigo, elas eram
estratificadas, ou seja, elas eram bem divididas em classes, em profissões, e elas não tinham mobilidade social, ou seja, o que é essa mobilidade social? Um soldado, ele jamais poderia se tornar um sacerdote. Um escriba, ele jamais poderia se tornar um comerciante. Um artesão, ele não poderia se casar com um escriba. E um comerciante não poderia se casar com um escravo. As pessoas tinham que conviver, tinham que se casar com pessoas da mesma classe social e viver naquela classe social durante toda a sua vida. Isso era o que chama, é como se chama então, uma sociedade sem mobilidade social, onde você não pode sair da sua classe, da sua profissão. Veremos a seguir então como eram essas classes individualmente. Escravos eram usados em trabalhos forçados, mas possuíam direitos civis. Isso é interessante. Durante a expansão territorial, os egípcios acabaram adotando a tática de conquistar territórios e escravizar parte da população. Com isso, boa parte dos hebreus, né, que nós veremos no próximo capítulo, que é um povo que vivia na região da Palestina, eles acabaram sendo escravizados pelos egípcios durante essa expansão territorial. E, sendo escravo no Egito, além do trabalho forçado na agricultura, na construção civil de pirâmides, por exemplo, eles, diferente de outras regiões, os escravos egípcios possuíam direitos, né? Eles tinham direito à casa, eles tinham direito à moradia. Caso um patrão, o dono do escravo, ele não fosse correto ou não tivesse condições de prover o sustento do seu escravo, não tivesse condições de alimentar o seu escravo, de dar uma moradia a ele, um sustento a ele, esse escravo poderia pedir a um governante da região do Egito, ao próprio faraó talvez, sua libertação ou forçar o seu dono a vendê-lo para outro senhor. Então eles tinham alguns direitos, que eram esses direitos de moradia, de alimentação e outros direitos básicos que eles tinham e que o senhor, o dono, tinha que prover. Camponeses trabalhavam nas terras do Estado e tinham direito a uma parte da produção. As terras do Estado eram pertencentes ao faraó e eles trabalhavam nessas terras e parte da produção ia para o faraó, que queria ser comercializada com o dentro do próprio Egito ou com regiões próximas, e parte da produção, dessa produção das terras do Estado, elas ficavam com os próprios camponeses para o seu próprio sustento. Aí eles poderiam ou eles se alimentarem desse alimento ou venderem e comercializarem. Os soldados. Num primeiro momento, os soldados só tinham a função de proteger o faraó. Contudo, na época da expansão territorial, eles acabaram sendo muito importantes e, com isso, acabaram ganhando o direito de receber terras quando invadiam outros povos. Eles atacavam outras regiões e os seus generais, né, os capitães do exército, que tinham patentes mais altas, eles acabaram ganhando saldos, perdão. Eles acabaram recebendo terras como pagamento do seu trabalho. Então, um general do exército atacava uma região da Palestina, ele conseguia o controle de uma região da Palestina. E com isso, também conquistavam escravos, cargos públicos e outras funções que acabaram sendo decretadas pelo faraó para os soldados. Com a expansão territorial, os soldados vão acabar tendo um papel muito importante dentro do Egito. Além de receberem terras, eles também acabavam conquistando alguns cargos públicos no império, que eram cargos de confiança do faraó. Os sacerdotes, como eu já falei antes, eles tinham a função de administrar os templos, né, que eram em homenagem aos deuses,
Normalmente cada cidade do Egito Antigo ela tinha um templo, e cada templo era em homenagem a um deus próprio. Cada cidade tinha um deus próprio para cultuar. Outra função dos sacerdotes era cuidar das oferendas aos deuses. Era muito comum na religião egípcia que você fizesse oferendas aos deuses. Sacrifício de animais eram feitos, como por exemplo de cabras, sacrifício de ovelhas, bois, vacas, de alguns animais. Esses sacrifícios eram feitos em homenagem aos deuses para uma boa colheita, para um bom casamento e etc. Funcionários públicos e artesãos. Os funcionários públicos eram aqueles contratados pelo faraó para arrecadar os impostos dentro do império. Esses impostos eram pagos pelos comerciantes, pelos camponeses, pelos soldados, por toda a população que vivia dentro do império. E os artesãos, eles eram os chamados artistas culturais dentro do império. Eles construíam cestos, barcos, vasos de cerâmica que eram produzidos por eles comercializados dentro do império ou fora dele também. Escribas era uma classe muito importante dentro do império, porque eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. Eles tinham a função de serem. Eles organizavam as leis do império e, além disso, administravam o Egito ao lado do faraó. Aqui tem um erro, perdão. Administravam o Egito ao lado do faraó. Sempre lembrando que o faraó era a figura máxima do império. Ele era considerado um deus na terra, então ele era muito mais do que um rei. Mas abaixo dele haviam administradores que o ajudavam a governar o império. Entre eles ficavam os escribas, que eram juízes também, pode-se dizer assim. Eles organizavam as leis e faziam toda a parte documental do império, já que eram os únicos que sabiam ler e os únicos que poderiam escrever as leis. Era uma função muito importante porque, como a gente vai ver adiante, para você escrever no Egito Antigo, você tem que saber a escrita de hieroglifos, e toda a, toda a produção da escrita era feita com muito cuidado. Então era uma profissão muito importante na época, que eram os escribas. Comerciantes, através do excedente das colheitas, o Egito produzia alimentos, e esse alimento ele era consumido pela população. Só que havia um excedente, sempre havia um excedente, uma parte da produção que sobrava. Essa parte da produção de alimentos que sobrava dentro do Egito, ela era comercializada pelos comerciantes com outras regiões. E aí eles trocavam esses produtos, que eram normalmente trigo, trigo, aveia, esses tipos de cereais. Eles trocavam com outros povos que eram vizinhos do Egito Antigo, trazendo produtos de fora para dentro do império. E por último, o faraó, que era um líder político, militar e religioso. Ele administrava o império, ele era o chefe do exército e ele era a figura máxima da religião egípcia. Também era considerado a reencarnação do deus Horus na Terra. Ele é um dos poucos governantes da história antiga onde, além de ser um rei, ele também era visto como um deus. Poucos impérios que existem na história onde o rei, o governante, também é visto como um deus. Existem casos de reis que são escolhidos por Deus, mas um rei que era o próprio Deus, como os egípcios viam o faraó, ele não era um rei, ele era um Deus na terra, um Deus vivo. Eram muito raros impérios onde reis tivessem essa visão. Para finalizar a aula, lembram que eu falei para vocês que os escribas tinham que escrever
as leis, né, e escrever tudo o que havia dentro do Egito, a escrita egípcia é essa aqui, é o hieroglifo. Essa é escrita por meio de objetos, muito parecida com a escrita cuneiforme que nós vimos dentro do Império Mesopotâmico. Então, vocês podem ver, eles escreviam também em papel, que era chamado de papiro, que era um tipo de papel, muito parecido com o papel atual. Eles acabaram desenvolvendo essa técnica do papel, mas também escreviam, né, em paredes de pedra, como a gente está vendo aqui, faziam além dos os desenhos, né? Isso aqui não era feito pelos escribas, isso aqui era feito pelos artesãos, que faziam esses desenhos, mas a escrita era feita toda pelos escribas, e vocês podem imaginar o trabalho que é desenvolver todo esse desenho aqui perfeito naquela época. Então era uma função muito importante, muito requisitada. Eles tinham que ter uma capacidade intelectual de precisão muito grande. Era uma função, era um cargo, né, muito de muita confiança e de muito prestígio perante a sociedade. Se você fosse um escriba dentro do Império Egípcio, você era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem um cargo importante dentro do império, era uma pessoa que era que era responsável, que era bem vista pelos outros moradores do Egito. E aqui é um exemplo de uma tela de hieroglifo, né? A estela de Metuoser, datada de 1944 a.C. 1944 a.C., 2000 anos antes do nascimento de Cristo, essa pedra aqui ela foi talhada. Hoje em dia ela deve estar, se não me engano, em exposição no Museu do Cairo, Cairo, que é a capital do Egito atual. Com isso, finalizamos essa segunda aula de história sobre o Egito com a história do Médio e o Novo Império e a divisão de classes sociais dentro do Império. Até a próxima aula e bons estudos!